Olá pessoal, estamos aqui, Dr. In Loco, Janaína Caradia, com o Dr. Diogo. É o episódio número 2 dessa série tão fantástica com o Dr. Diogo, que vocês agora vão começar a também compartilhar com todos. Vão começar a enviar as mensagens e as perguntas, que todas que forem direcionadas nós vamos encaminhar para o Dr. Diogo e depois ele nos responde. Mas nesse momento nós fizemos uma seleção, Dr. Diogo, e agora nós vamos passar para as questões. Então, pergunta número 1, doutor. Fale-nos um pouquinho mais, agora sim, sobre a homeopatia e a medicina integrativa. O que é, afinal de contas, a homeopatia, doutor? Dentro da própria medicina, né, então eu posso, obviamente que isso não é um dado real, né, mas eu estimo que se eu perguntar para 10 médicos formados hoje em dia o que é homeopatia, vai saber responder com precisão. Com leve precisão, vamos pensar assim, né? Hoje em dia, o Brasil tem em torno de 3.000 médicos homeopatas. De um total de? Não tenho assim número exato, porque nos últimos são muitos, 10 anos, lá no Paraná, o número de CRMs dobrou. Sim. Tá? Então, mas não é muito diferente, por exemplo, do número de reumatologistas que existe no Brasil hoje em dia. Tá? Então, mas a idade média do homeopata hoje é de em torno de uns 62 anos de idade. Tá? Não tenho essa idade ainda, mas essa é a idade média. Estou antecipado, médicos, né, doutor? do médico homeopata no Brasil. Tá? Medicina integrativa é um nome muito recente. Né? Respeitar o paciente como um todo, na tua integralidade, é algo que se pratica na homeopatia há séculos. Sim. Tá? Então, desde os seus moldes, desde da sua fundação, a homeopatia já é uma medicina integral, respeitando o paciente como um todo, que a gente já conversou. Entender o paciente como um ser que é respeitando a tua crença, respeitando a tua cultura, respeitando a tua história familiar e tudo mais. Então, o termo mais novo é a integrativa, vamos pensar assim. Tá? Mas a homeopatia ela já vem nesses moldes desde a sua fundação. E desde Hipócrates, inclusive. Porque Hipócrates, fundador, né, da medicina, né, o pai da medicina, já tinha nos seus pilares de cura o termo simillimum curantur, ou seja, semelhante cura semelhante. Então, basicamente, a homeopatia gira em torno desse termo, que é, a gente vai pensar, a alopatia, o contrarius curantur. Eu curo como o contrário. Eu dou um antitérmico para a febre, eu dou um analgésico para a dor, e assim por diante. Por curiosidade, quem fundou esse termo alopatia também foi o criador do termo homeopatia. Olha, que legal. Não existia a alopatia antes do termo homeopatia, que foi criado por Samuel Hahnemann, em 1796. Tá? Então a gente tem nos primórdios da homeopatia a criação da medicina homeopática por Samuel Hahnemann, que foi um ser genial também. Mas Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, já tinha na sua concepção o que Hahnemann ia aprimorar em 1700 e pouco, e então formar, né, a homeopatia. No Brasil, a homeopatia chegou perto de 1840, Bento Buro, e já é reconhecida como especialidade médica desde 1980. Nossa. Tá? Então, a gente tem isso como a homeopatia. E o que é, afinal, a homeopatia? Que fica aquela dúvida. Muita gente não sabe o que é a homeopatia. Então, o que é semelhante curando semelhante? Então, eu vou tentar explicar o mais... vamos pensar assim... menos técnico. Não, se eu explicar mais técnico, é mais fácil de entender. É mesmo. Tá?
Então, o que eu exploro, por exemplo, num analgésico? Eu vou lá e tiro a sua dor. Então, tiro o mecanismo de interleucinas e tudo mais, eu vou tirar o mecanismo de dor envolvido naquilo. Ponto. A homeopatia, ela vamos pensar assim, que ela estimula a reação secundária a qualquer coisa. Quando eu te intoxico, se você tomar 4 xícaras de café agora na próxima hora, o que vai acontecer contigo? Eu vou passar mal, certamente. Vai ficar taquicárdica, eufórica, ansiosa. Talvez vai prejudicar a tua noite de sono. Talvez ele provoque uma certa dor no estômago, né? Talvez ele provoque dor de cabeça. Então a gente sabe hoje em dia, mais ou menos, quais são os efeitos tóxicos de uma substância. Sim. O simples café. Eu exploro com a homeopatia, que utiliza inclusive o café como medicação homeopática, ou cófia cruda. Que bom, né? Para mim é ótimo isso. Mas não no seu efeito primário tóxico. Sim. Eu desperto o efeito secundário. O que é isso? Se eu coloco o café em contato com o teu organismo, o que teu organismo vai fazer para expulsar o café dele? Porque o teu organismo sempre vai buscar o equilíbrio, a homeostase. Se eu coloco qualquer substância próximo de você, a gente diz os efeitos colaterais de uma dipirona, por exemplo. A gente vê aquilo como reação direta, o efeito tóxico de um remédio, por exemplo. Mas o que o teu corpo faz para expulsar a dipirona do teu corpo? A gente já viu, por exemplo, as pessoas falando que tomei a dipirona, baixou a febre e tudo mais, daqui a pouco deu um suador lascado. Isso não deixa de ser um certo efeito secundário do teu corpo respondendo aquilo para restabelecer o equilíbrio que ele precisa e expulsar aquela coisa que não é dele. Sim. Tá? É como muita gente compara a homeopatia como vacina. Mais ou menos isso, porque eu coloco você em contato com um vírus e o teu corpo vai desenvolver anticorpos contra aquele vírus. A homeopatia, eu posso dizer que é mais ou menos isso, mas não é na tua realidade o que eu estou comentando. Tá? Esse é um termo mais técnico de resolver a homeopatia, de trazer a homeopatia. Ou seja, se eu colocar substâncias tóxicas, só que numa concentração e diluição diferente, eu vou estimular uma reação secundária àquela substância no teu corpo. Tá? É por isso que, se você vem com ansiedade, dor de cabeça, insônia, irritabilidade, eu vou te dar uma substância muito semelhante ao café. Por quê? Se eu colocar essa substância próxima de você, o teu organismo vai combater o que você está sentindo como seria um efeito tóxico do café. Entendi. Entendeu? Perfeito. Uhum. Porque ele tenta expulsar aquilo que o café estaria provocando. Entendeu? Perfeito. Esse efeito das mínimas doses que a homeopatia tem, porque para eu trazer o efeito tóxico, eu preciso de uma dose. Sim. Já ouvi dizer que toda e qualquer substância, a depender da dose, ela é veneno. Sim. Dependendo da dose, ela é remédio. A homeopatia é mais ou menos isso. Só que o Hahnemann descobriu que se eu tirar, e diluir muito isso, eu ainda vou ter propriedades daquela substância na solução. E eu ainda vou estimular o teu corpo a combater as propriedades tóxicas dessa solução. Entendeu? Que legal. Uhum. A memória da água já ganhou o prêmio Nobel. Todo mundo sabe que se eu pegar uma água que entrou em contato com alumínio e tudo mais, eu posso sofrer consequências. Sim. A homeopatia nada mais é do que isso. Eu trouxe ela em contato com uma substância e deixei a energia dessa substância aqui em contato com essa solução. Então, se eu der essa solução, eu estimulo o efeito secundário daquela substância que está na solução para o teu corpo. Mas não de intoxicação, mas de reação secundária. O legal da homeopatia é que eu utilizo substâncias minerais,
vegetais e animais, ou do teu próprio corpo. Sim. Secreções. Então, tudo aquilo que pode lhe trazer desequilíbrio é aquilo que também pode lhe curar, inclusive você mesmo. É isso que a homeopatia traz. Então, eu pego uma água com uma substância X que, de acordo com até uma farmacopeia, eu sei que os efeitos tóxicos daquilo pode gerar isso, isso, isso e aquilo. Então, se eu pego um paciente que vem com tudo isso, eu sei qual substância provavelmente eu vou ter que usar para aquele paciente. E cada paciente é um paciente completamente diferente do outro. Na homeopatia, eu não trato uma doença, eu trato uma pessoa. Olha, Como você vivencia a febre? Sim. Como você vivencia a dor? Se eu colocar você aqui, a tua irmã, que seja, para falar que estão com dor, ela vai descrever a dor dela de uma forma. E você vai descrever a sua dor de uma forma completamente diferente. É por isso que a homeopatia tem as suas dificuldades em provar, entre aspas, a eficácia. Porque se eu tenho todo mundo com dor de cabeça e dou dipirona para todo mundo, eu provo que a dipirona com tantas centenas de pessoas pode curar a dor de cabeça de pessoas XYZ com dor de cabeça. Sim. Agora, com homeopatia, se você tem dor de cabeça, eu trato com remédio. Se ela tem dor de cabeça, eu trato com outro. Se eu pegar 100 pessoas aqui, é capaz de usar 100 remédios diferentes para tratar a dor de cabeça. E o acompanhamento também é muito importante, né, doutor? Exatamente. Porque aí você vai fazendo esse diagnóstico por um lapso temporal. Exatamente. Até que o resultado seja efetivamente alcançado. É isso. E é um processo de cura que vem muitas vezes de dentro para fora. Quando eu dou um remédio homeopático, eu não estou buscando só uma reação física. Muitas vezes eu busco uma reação mental, eu busco uma reação do sistema imunológico. Então eu estou buscando uma reação muito mais profunda e não uma simples retirada de sintomas. Muito legal, eu tenho certeza que muitos que estão nos acompanhando estão prestigiando esse momento com o Dr. Diogo agora conseguem visualizar a homeopatia de uma forma, né, mais clara e, consequentemente, tirar aquele preconceito que penso eu que ainda exista, né, doutor? Como lidar com isso, como fazer, senão buscando realmente a eficácia da cura. Sensacional essa colocação final ali do Dr. Diogo, porque o que se busca é a cura e não muitas vezes camuflar ali um problema do seu corpo, né? Mas vamos lá. Número 2. Fale-nos sobre a proximidade da homeopatia com a psicanálise. Olha, eu inclusive tenho formação em psicanálise, não atuo diretamente como psicanalista, apesar de ser psicanalista de alguns pacientes. Acaba sendo, né? Alguns insistem, inclusive, para fazer esses, né? Eu acompanho alguns pacientes. Porque o médico de família acaba sendo, não tem como. Né? Mas é uma atuação muito próxima, tá? da homeopatia. E Freud fundou a psicanálise provavelmente usando os mesmos livros que Hahnemann utilizou 100 anos antes para fundar a homeopatia. Existe essa ligação muito interessante entre a psicanálise, que também sofre o seu preconceito, até mesmo dentro da psicologia, psiquiatria e tudo mais, que também não existe nada que comprove a tua eficácia, que não existe estudos científicos relacionados. Você vê que eu gosto de coisa... né? Desafiadora. Eu costumo dizer que eu sou uma ferida narcísica. Ferida narcísica é isso. É quando todo mundo está indo para um lado, eu falo, não, o certo é isso para um lado aqui. Ó. É o diferencial. É o diferencial. Então, a psicanálise tem uma proximidade com a homeopatia por também não desconsiderar pormenores do subconsciente, do inconsciente, para encontrar a cura. Entende? O remédio homeopático, vamos pensar assim, eu costumo dizer que ele pula um pouquinho a fila, vamos pensar assim. A psicanálise, ela traz a cura pela fala. Então, eu faço o paciente entrar em contato com o seu inconsciente e destravar e relaborar questões importantes sobre a sua vida. E assim diminuir pressão de adoecimento.
Sim. e gerar também processos de cura. Como remédio homeopático, eu uso uma substância para que essa distância entre e barreiras para enxergar o inconsciente sejam diluídas, vamos pensar assim. Também vai trazer processos de cura e também reelaboração de questões. Então, a psicanálise, hoje em dia, eu como psicanalista, uso ferramentas da psicanálise para conversa com o paciente, para conseguir encontrar realmente, porque a linguagem é muito... Até encontrar o ponto que precisa da cura, né, doutor? Você é advogado, como você me falou. Sim. A mesma história contada por pessoas diferentes, como é que é? Extremamente comum. Inclusive, outro dia eu respondi para um colega e falou assim, tá, mas isso é muito subjetivo. Um paciente pode falar para você uma coisa que ele não está sentindo, mas que é real. Sim, mas essa transferência, esse vínculo, você consegue, inclusive, a depender do próprio médico. Você fala a mesma coisa que falaria para um médico que você confiou e para um médico que você não confiou? Não. Não. A profundidade de cura e a profundidade de sucesso nesse tratamento será muito maior quanto maior esse vínculo que você tem com a outra pessoa que se dispôs a estar ali para te ajudar. A gente chama isso na psicanálise como transferência. Então, quanto maior a transferência, maior o sucesso do tratamento. Sim. Isso a depender com quem você está. Até se você conversar com a sua mãe ou com a sua irmã, você vai contar a mesma história de uma forma completamente diferente. A verdade é uma uma só. profundidade de detalhes, inclusive de intimidade, completamente diferente. E transparecendo o real sentimento seu, também a depender com quem você tem mais afinidade para falar tudo aquilo que você está sentindo. E olha que interessante, porque como alguém não atuante na área da medicina, até porque não é a minha formação, visualizar a homeopatia com a psicanálise, vejo uma profunda relevância ali na formação do profissional, porque se é um médico de família, ele vai para dentro do contexto familiar, ele já tem essa visão da homeopatia, da psicanálise. Ele consegue descobrir pontos para serem curados dentro daquela família que talvez os próprios integrantes não haviam percebido. Muito se discute, né, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Né? E muito, obviamente, não estou contestando, e obviamente tudo isso é muito discutido hoje em dia. Mas a gente observa muito o final das coisas. Um paciente com câncer, vamos pensar assim, que tem uma alteração específica no gene tal. A minha pergunta é, a de muitos, não só a minha, o que veio antes, a alteração genética ou a doença? Sim. E será que isso, a hereditariedade da diabetes, por exemplo, com quem que você aprendeu a comer? Com quem que você aprendeu a não fazer exercícios? Com quem que você aprendeu os hábitos de vida? Com quem você aprendeu a reagir a situações? Vamos lá, mais profundo disso. Quantas vezes a gente se fala assim, eu sou meu pai escarrado. Uhum. Porque eu, primeiro, me sensibilizo a questões específicas como ele sensibilizava. Eu reajo da mesma maneira que ele reagia a essas questões. E assim por diante. Então, a pressão de adoecimento vem desde o nosso nascimento. Desde o momento... Desde o ventre, na realidade. Desde o ventre, né? Exatamente. Depende muito de qual o perfil psicológico da nossa mãe, do nosso pai. Que tipo de energia, de pressão a gente tem ali. Que tipo de cultura eu tenho para reagir às coisas do nosso ambiente. Né? Então, o adoecimento é muito mais complexo do que uma simples alteração genética. Né? Então, eu pergunto,
Será que eu não tive essa alteração desde o início? E todo mundo vai desenvolver essa doença? Se teve aquilo? Claro que não, isso já é comprovado. Né? Então, é só porque isso também está sendo muito evidenciado hoje em dia. E por que, né? Que se repete ao longo da família. Tem questões de saúde, por exemplo, que vou dar um exemplo bobo aqui, claro que não é para levar o pé da letra. Sim. Mas às vezes eu já sei a história de uma mulher, se ela vem para mim e fala assim, doutor, eu tenho infecções urinárias de repetição. Pronto. Claro que não é todo mundo, não é generalizar. Eu trato doenças, eu trato pessoas. Mas ela vem com um perfil assim, assado, e fala assim, tá, a senhora é daquelas que engole muito sapo e tomou muita pancada num relacionamento assim. Nossa, como é que o senhor sabe? Pronto. Quem lhe contou? Quem lhe contou? Me fale mais sobre isso, entendeu? Existem pormenores em saúde que podem nos nortear para uma história diferente, e existem histórias diferentes que podem gerar para assim, cuidado que o senhor vai ter um câncer. Ou cuidado que o seu adoecimento pode ser tal. A medicina tradicional chinesa também faz dessa forma, a acupuntura também tem primórdios muito semelhantes. Então, a racionalidade médica mais holística, que não desconsidera a pessoa como um todo. E busca a essência dela. Busca a essência dela e tenta ajudá-la nesse não falar nem desequilíbrio, mas no redirecionamento desse equilíbrio, para que não se vá para o mesmo caminho. Eu costumo dizer assim, ó, é como dar um reset na sua máquina aí. Ó. Se você der um reset, formatar, mas instalar todos os mesmos jogos, as mesmas coisas, não vai adiantar nada, daqui a pouco ele vai dar o mesmo bug. Então aproveita que você formatou e vamos procurar um caminho mais tranquilo para essa memória funcionar direito. Ponto. Sensacional. Pergunta número 3, doutor. Como são feitas as prescrições da homeopatia e como elas se diferem da alopatia? Tudo. É completamente diferente. Né? Então, as prescrições de homeopatia são as que mais geram esses conflitos. Né? Mas aqui não tem remédio, aqui não tem nada. A cultura foi feita para isso, né, doutor? Exatamente. Né? Muita pedra foi jogada na homeopatia. A gente for entrar em pormenores da história da medicina, a gente tem inclusive um marco temporal que é um divisor de águas. Você tem uma noção, em 1908 existiam mais de 30 escolas de homeopatia nos Estados Unidos e Canadá. Olha 1908. Em 1910 sobraram-se poucas e depois foram se fechando também. Existe um marco temporal e uma briga muito grande da indústria farmacêutica. Alemanha, Estados Unidos, que gerou o que a gente chama de relatório Flexinger, e que simplesmente definiu como deveria ser o currículo médico daqui para frente. Já que a gente está numa época onde a gente precisa fazer isso funcionar, se me entende. Sim. Então, obviamente, a ideia genial é colocar alguém para fazer um estudo bem analítico e aprofundado do currículo das escolas médicas e para que isso se padronize daqui para frente. E isso, obviamente, foi financiado por um ramo das indústrias Rockefeller na época. E, vamos pensar assim, quem que você colocaria para fazer um estudo aprofundado do currículo médico? O médico? Sim. Um professor, um mestre, ou um professor de ginásio, ensino fundamental ou ensino infantil? Quem que você colocaria? O médico. Obviamente, colocaram um professor de ensino infantil. Então, foi ele que fez a análise curricular de todas essas escolas médicas dos Estados Unidos e Canadá. Eu não estou brincando. Esse é o Rockefeller. E, comprovadamente, ele fez análise curricular de diversas escolas e o período mais ou menos estimado é que ele conseguiu fazer em meio período a análise curricular perfeita e fidedigna de todas as escolas dos Estados Unidos. Cada uma delas, né, durou meio período do dia. Tá? E isso gerou um relatório. E o relatório Flexner falou assim, eu preciso parar de ficar pensando nas pessoas como se fosse uma coisa
eu preciso dividir essas pessoas em pedaços, como Ford fez, está comprovado que deu muito certo. E dividindo em pedaços, sei o que elas têm e consigo encaixar o remédio. Então, Padronizado. Então, é como se eu estivesse mostrando que o modelo daqui para frente tem que ser mais fordista. Eu tenho que dividir as pessoas. E assim que foi até hoje, é assim que é até hoje o currículo médico. Eu tenho cadeiras. Sim. Eu tenho, a depender da faculdade. Hoje em dia está mudando bastante, tá? Por incrível que pareça, eu vejo currículos com atenção primária profunda em todos os anos da faculdade e tudo mais. Muda bastante. Está mudando. Como eu falei, a história natural é voltar para onde era. Então, esse relatório acabou quebrando essa coisa da homeopatia na época e desde a formação desde a fundação até 1910, existiam muitas escolas de homeopatia. E depois disso, praticamente a homeopatia foi criminalizada e mitificada e trazida como alguma coisa que eu não posso comprovar cientificamente que isso existe. Então não tem eficácia. Não tem eficácia, obviamente. Né? Então, eu não consigo mostrar nos moldes padronizados e corretos de ser que a substância X cura todas essas doenças. Não vai conseguir nunca, porque a substância X cura a pessoa e não a doença. Exatamente. Entendeu? É um modelo completamente diferente. Exatamente. Né? E busca o ponto-chave da onde que despertou essa doença na pessoa, né? Exatamente. Então, a gente tem isso. Qual a diferença básica entre o remédio homeopático e um remédio alopático? O básico da alopatia tem uma dor, trata com analgésico. Então, eu busco um tratamento daquela doença em específico. Obviamente, eu tenho essa ferramenta também. Sim. Não quer dizer que eu simplesmente ignoro a alopatia. Não é isso. Não ignorar as demais ferramentas. Só isso. Se necessário for, ok. Assim como diversas vezes no dia. Entendeu? E aceitação pelos seus pacientes dessas prescrições homeopáticas? A aceitação do paciente ela é muito natural. Grande parte das vezes o paciente hoje em dia já vem com acesso às informações. E minimamente ele tem um entendimento do que é a homeopatia que está buscando. Ou já tem parentes que se trataram com homeopatia e tudo mais. Né? E a homeopatia vem ganhando muito reconhecimento também. Hoje em dia não, né? Já há muito tempo, mas hoje em dia estão batendo muito nessa tecla. Quem fala que a homeopatia não tem comprovação científica é só preguiçoso. Se você colocar no Google agora, existe centenas, milhares de estudos científicos de homeopatia. Não só na área da medicina, ganhando espaço absurdo dentro da veterinária, Sim. Da agronomia, da farmácia. Sem dúvida. Então, é o falar verdades rápidas para tentar combater algo que você não conhece, a ignorância, é não buscar o conhecimento. Existe uma plataforma específica para a homeopatia do governo que muita gente não conhece. Uma biblioteca virtual na saúde. É mesmo? Só sobre homeopatia. Coisa que não existe para nenhuma outra especialidade, que é o BVS Homeopatia. E lá você consegue filtrar só artigos científicos em homeopatia. Então, é só porque não bateu um Google e está tentando dizer verdades que não são verdades para tentar comprovar. É muito mais fácil quebrar o telhado do vizinho do que eu tentar melhorar a beleza da minha casa. Né? Com certeza, até porque assim... Até porque existe uma coisa egóica, né? Que precisa ser o meu é o certo, não o seu, e assim por diante. É porque também, né, doutora, às vezes essa busca que nós estamos falando, né, do ponto-chave que gerou essa doença ou essa dor, ela precisa de um certo tempo. Exato. E as pessoas têm uma cultura, nossa sociedade tem uma cultura que tem que ser imediato. Então,
eu estou com a dor, eu preciso de algo que resolva agora. Isso. Esse é o princípio da alopatia. Tratei a sua dor. Vou para um analgésico, vou para um antidepressivo, vou para um anti alguma coisa. O homeopático, eu vou entender exatamente quem é aquela pessoa, a energia de adoecimento, a pressão de adoecimento, qual a perspectiva dela. Tudo isso vai trazer para mim uma substância que seja o mais semelhante possível ao que ele está vivenciando nesse momento e vou dá-la para ela. Dei para ela essa substância que não tem efeito tóxico, eu vou despertar uma reação secundária para só ela combater aquilo que está acontecendo com ela mesma. Então, o remédio homeopático ele tem uma diluição muito grande, ele tem uma dinamização, porque eu jogo a substância na solução, seja ela líquida ou até sólida, e dou a característica dessa substância para que te ajude a expulsar aquilo que aquela substância, numa dose grande, seria tóxico para você. E no mundo que nós vivemos hoje, que tudo tem que ser para ontem resolvido, às vezes as pessoas acabam deixando de encontrar a solução real para aquela dor, para aquela doença, por falta de informação, de conhecimento e de busca efetiva do tratamento. Exato. E até por falta de confiança também. Sim. Né? Infelizmente, a gente tem hoje, claramente na medicina, apesar de ter currículos interessantes em formação, a gente vê um deterioramento muito importante da formação médica. Onde as pessoas estão cada vez menos interessadas no que realmente o outro está sentindo. Sim. Né? E isso atrapalha completamente. Não existe um perfil técnico, não existe uma receita de bolo para ser homeopata. E se eu não conseguir fazer com que você confie em mim e me diga profundamente o que você está sentindo, eu nunca vou encontrar o seu remédio homeopático. Sim. Nunca. Agora, se eu sou um técnico, você fala, eu estou com dor, a intensidade é tal, eu tenho isso, isso e isso para acontecer, e eu tenho essa e essa condição de saúde, eu coloquei isso num algoritmo e consegui o remédio. Está aqui. Ponto. Muito mais técnico. Né? Mas na homeopatia você não consegue ser técnico dessa maneira. Você precisa realmente trazer. Ah, mas uma pessoa não pode ir lá e buscar o remédio que precisa? Pode, mas ela está buscando por si. Exatamente. E a linguagem com ela mesma. Vamos pensar assim. Não existe uma certa interpretação, não existe uma certa clareza nisso. É muito difícil entender a homeopatia. Eu digo que os anos de formação da homeopatia são os mais difíceis, porque você sai com a simples intuição de que você não sei porcaria nenhuma. Mas é assim mesmo. A gente vivencia isso, porque a experiência vai trazendo para você uma eficácia muito maior do seu tratamento. E é interessante porque o conhecimento com a experiência é que vai resultar na eficácia efetiva. É muito comum especialistas focais, né, depois de anos de formação, procurarem a homeopatia. Claro. Depois de muitos anos, eu tenho cirurgiões, urologistas, diversas especialidades que procuraram a homeopatia depois de anos de formado, justamente por começar a perceber que é muito além do que uma simples doença o que eu preciso tratar ali. Sim, certamente. Está muito além. Né? A diferença básica da alopatia na prescrição é essa. Eu nunca vou conseguir prescrever um remédio homeopático para coisas. É sempre para pessoas. Muito legal. E vamos para a questão número 4. Alguns cases de tratamento desafiantes e bem-sucedidos dentro dessa linha que nós estamos conversando, da sua busca por conhecimentos e a experiência no decorrer do tempo. São milhares de casos, né, que a gente acompanha todos os dias. A verdade é que todo case é um case de sucesso. Porque você estabeleceu pessoas. Exatamente. Você estabeleceu uma conexão, você estabeleceu uma relação médico-paciente completamente diferente com aquele paciente. Existe aquele mito, né, de que a homeopatia demora para fazer efeito. Isso é completamente irreal.
Já E é aproveitando o que essa se pergunta. escuta muito. Exatamente, é completamente irreal. Eu tenho um case muito interessante, eu gosto de dar de exemplo, inclusive para alunos, de uma criança, que obviamente hoje em dia tem 20, mas ele tinha 13 anos, 12 Sim. anos na época. E os pais vieram desesperados, porque o diagnóstico naquele momento era de uma esquizofrenia. E eles ficaram indignados com isso, porque realmente, pensa numa criança que lê a Bíblia todo dia, não para de fazer isso. Não pisa em lugar nenhum que seja preto. Nossa. Nem olha para você se você está de preto. Não confia em você, inclusive. Uau. Fala sobre o tempo todo sobre questões religiosas e lê a Bíblia e reza diariamente e estava vendo coisas e pronto. Apocalipse. Visto por qualquer especialista focal, essa criança realmente é uma criança grave. Eu consideraria se vendo Sim. somente no aspecto qual o diagnóstico e qual o tratamento dessa doença. Só que visto de uma maneira diferente, vamos lá, acolhe essa família, entende, conversa com essa criança que tinha perdido a avó nos anos anteriores, que era uma pessoa extremamente, ou seja, teve um estopim ali também, né? Que pode ser estopim para qualquer Sim. adoecimento. Não estou dizendo aqui que toda e qualquer esquizofrenia você consegue curar com facilidade com homeopatia, que é uma doença lesional, é diferente. Tá? Exige muito cuidado também. Não é uma simples prescrição homeopática, não é o conhecimento homeopático, não substitui o conhecimento biomédico, alopático. Você tem que ter conhecimento técnico específico do todo, para também não prejudicar. Quando deveria usar uma ferramenta e está tentando e insistindo numa outra. O vale comparado também, caso é dessa criança. Consegui encontrar uma medicação para ele depois de uma conversa longa e extensa. Por isso que a consulta de um médico homeopata dura em média 50 minutos. Sim. Tá? E não 15. Não 15, nem 7, nem 8. A gente encontra uma medicação. Eu falei, vai lá, dê, e vamos esperar. Me liga. Essa proximidade também é muito importante. Confiança, né? Estou à disposição, segurança, se precisar. Doutor, eu tenho medo de perder o time de tratamento disso. O médico falou que era grave, tinha que tomar esse antipsicótico urgente. Não tem problema. Eu também acho que se precisa, porque não vamos colocar ele em risco. Né? No dia seguinte, ela me liga. Eu falei, vamos lá, começou já, né? Doutor, o que você deu para ele? Acabou. Nossa. Ele simplesmente deixou a Bíblia de lado, que o remédio homeopático você consegue numa farmácia aqui, deixar pronto em 1 hora. Sim. Tá? Simplesmente largou a Bíblia, parou de ser pessimista, está dormindo bem, voltou a comer, está conversando com os amigos, voltou a conversar com a gente. Ou seja, teve vida. O mesmo menino que sempre foi agora. Né? O que você deu para ele? Não, nada. Continua dando remédio? Não. Não precisa mais. Não precisa mais. E vamos observar, obviamente, né? Se precisar de outra dose, eu te aviso. Ponto. Ou seja, com uma dose única de um remédio, eu consegui reverter aquela situação de adoecimento considerado grave para aquele momento e que poderia provavelmente trazer consequências muito mais graves no decorrer da adolescência e fase adulta daquele paciente. Sim, sim. Com uma única dose de remédio, que custou R$30. Nossa. Qual é o interesse financeiro que existe nisso? Entendeu? Então essa também é um dos motivos por qual a homeopatia é combatida ferozmente. Sem dúvida. Tem um remédio que muitas vezes vai ajudar o paciente em doses únicas, ou um único frasco de R$30 é suficiente para resolver o padecimento daquele doente, entre aspas, e pouquíssimo dinheiro envolvido.
E outra coisa, 50 minutos de consulta, é por isso que grande parte dos homeopatas não atende, assim como eu, convênios. Para você fazer valer, Esses não 50 minutos, julgando né? os colegas, é que você consiga atender em 1 hora o máximo de pacientes que você consegue. Sim, sim. Enquanto um médico homeopata precisa em 1 hora atender um único paciente. Então, financeiramente falando, não é nada vantajoso a grande maioria dos médicos homeopatas atenderem planos de saúde, mas isso vem mudando bastante, né? E algumas operadoras já estão até entendendo esse modus operandi do médico homeopata também. Até porque essa busca pelo equilíbrio, ela tem sido mais constante, pelo menos é o que eu vejo, né, doutor? As pessoas estão adoecendo e estão observando que a sua mente precisa de um equilíbrio, né? A homeopatia também envolve isso. O tratamento é você falar, olha, você tem que mudar a sua dieta, você tem que começar a fazer uma atividade física, Exato. você tem que começar a tomar atitudes completamente diferentes com relação à sua rotina. Não adianta você vir aqui, estar trabalhando 17 horas por dia e tomar um remédio homeopático e achar que você vai continuar nesse mesmo ritmo. Eu estava até comentando com o Dr. Diogo, porque vim de uma cidade extremamente industrial, empresarial, e a cultura sempre foi qual? Estude bastante, para você trabalhar bastante, para que lá na velhice você consiga pagar pelo menos os teus remédios, né? E aí, no decorrer do tempo, claro, sempre aquele negócio, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha. O que eu pude observar? Peraí, né? E com algumas experiências, trocas de experiências, como estamos tendo aqui com o Dr. Diogo, que eu preciso ter meu equilíbrio, então eu guardo as minhas caixinhas todas no lugar, mas eu preciso ter o meu momento também de pensar no meu interior, no meu ser, como é que está a minha atividade física, a minha alimentação, o meu equilíbrio, porque eu não quero ficar pagando remédio lá no futuro. Eu quero não precisar dos remédios no futuro e ter um envelhecimento na maior tranquilidade dentro do que for possível. É isso que a gente estava conversando. A história natural, né, da saúde é você entender as frases comuns agora. Menos é mais, né? Tudo depende de alguma coisa, cada um é cada um, é tudo individualizado. Então, são verdades já ditas pela medicina de família para a homeopatia há séculos. A medicina de família é muito mais recente, mas a homeopatia já existe há 3 séculos. Então, a gente tem muita coisa ainda para ver pela frente, sabe? Eu costumo dizer que a medicina chegou num momento que o ponteirinho já está estressado. Então, calma, senão daqui a pouco explode. Exatamente. Pessoal, estamos aqui concluindo a parte número 2, episódio número 4 da Dr. In Loco, que nós vamos compartilhar com todos. Em breve já vamos lançar a parte número 3, porque nós estamos quebrando esses paradigmas com os conhecimentos aqui compartilhados com o Dr. Diogo, que estará conosco na parte número 3. Então não esqueçam de curtir, de compartilhar, de promover conosco essa transformação social que é tão importante para esse momento e para que as pessoas tenham cada vez mais informações eficazes no decorrer do tempo e em prol da sua própria saúde. Acompanhe a próxima parte.